Então, é uma constante indignação que nós estamos fazendo aqui, como você bem lembrou. Pois é, Ivonete, mas deixa eu agradecer a Tânia. Eu não tinha lido essa observação que ela fez, de que, na realidade, nós enquanto população, fomos inoculados por uma vacina que nos torna insensíveis a toda essa miséria que esse sistema de acumulação, não é? Que é razoavelmente antigo, não é? A acumulação sempre ocorreu, mas nunca aconteceu a acumulação da forma como vem se dando nos últimos 30 anos, que é a acumulação do capital improdutivo, gerado por ganhos financeiros num mercado financeiro crescentemente globalizado. E aí nós somos vacinados, né, para aceitar isso através dos meios de comunicação de massa. Os meios de comunicação de massa fazem isso conosco. Tânia, nos vacinam todos os dias. Não é igual aquela história de que tinha que vacinar a cada 10 anos. Não, eles vacinam todas as horas, todos os dias. De diversas formas, de diversas formas. A maneira como apresentam a morte, a maneira como meio que aceitam a morte, naturalizam a morte, que a morte é evitável, porque a morte faz parte da vida, todos nós sabemos disso, mas tem mortes que são absolutamente evitáveis, né? Coronavírus, um número bastante razoável dessas mortes, sem dúvida nenhuma teriam sido evitadas. Teriam sido evitadas se todos respeitassem a si próprio e principalmente o outro. Porque pode ser que eu esteja numa posição confortável de poder contrair o vírus e me tratar com certa facilidade, né? E me recuperar. E aí o plano de saúde posta que mais um herói aí que sobreviveu a 30 dias de tratamento. Sobreviveu como? A ciência ainda não sabe todos os efeitos que poderão ser advindos do corona. A ciência não sabe, não consegue. Quanto vai afetar o nosso sistema circulatório, o nosso sistema respiratório, o nosso sistema... Não sabem. Não conseguem determinar. Por quê? Porque demanda tempo. Então, mesmo cientistas voltados para a doença, e nesse momento temos que agradecer a todas e todos eles que estão se dedicando a isso, não é? Mas nós precisamos também aprender com isso e dizer, vem cá, até que ponto nós não podemos evitar tantas doenças? Sejam doenças, aquelas que a gente chama de doenças absolutamente normais, não é? A doença, por exemplo, da obesidade, não é? Que pode ser evitada. As doenças contraídas através da ingestão de alimentos produzidos na base de fertilizantes químicos e agrotóxicos também são evitáveis. Não é? No entanto, onde nós somos educados com relação a isso? Onde é que estão aquelas conversas à beira do fogão, da madrinha, do padrinho, da mãe, da avó, né? Falando a respeito de como é que deve ser feito o preparo das comidas, né? Aquelas conversas com os compadres, as comadres, a respeito de qual a planta melhor para cada estação, o próprio entendimento que manga se chupa no verão. E se chupa no verão, porque é no verão que a manga naturalmente
Tem os frutos maduros. E não induzidos. Sejam induzidos por conta de diversas formas de manejo florestal, sejam induzidos pela loucura que é a importação de manga da África ou de outros países. Ora, veja, minha querida Ivonete, ora, vejam vocês que compartilham desses momentos conosco, que absurdo é esse? Eu me querer saudável, não me querer doente, ou ingerindo uma fruta deliciosa, produzida de maneira absolutamente induzida, seja comprando uma fruta que eventualmente pode até vir saudável da África, pode até chegar saudável até aqui, mas vem adoecendo o meio ambiente num sistema de transporte absolutamente irresponsável com a Mãe Terra, seja pelo petróleo que move o navio, seja por todos os dejetos que isso tudo é causado. Ou seja, nós temos que ter um olhar crítico, um olhar pelo menos solidário, um olhar com humildade. Nós estamos muito diante de uma crise de civilização, de falta de respeito com Pachamama, de falta de respeito com a Mãe Terra, de falta de respeito com o nosso semelhante, como nós somos desrespeitosos com os nossos semelhantes, como nós somos desrespeitosos com os nossos ancestrais, como que nós somos sutis nas diferenciações. Ivonete, deixa eu compartilhar com vocês um momento que me foi muito, muito prazeroso. Eu fui procurado por uma sobrinha neta. Uma sobrinha neta que tinha como dever de casa que agora é dever, né? Porque agora o dever ela só faz em casa, ela está estudando em casa. É contar a história do lado dos migrantes da família. E, obviamente, que a pergunta dela era muito objetivada. Ela queria saber, o próprio dever de casa, passado pela escola, era muito objetivado. Eram os migrantes europeus do século XIX para cá. Ou, eventualmente, se tem algum descendente de japonês oriental. E aí eu brinquei com ela, falei, olha, que eu saiba, tem na nossa família um lado que é de humildes migrantes portugueses. São também migrantes. Eu nem sei quando é que eles migraram. Nós não temos sequer esse registro, porque os registros são normalmente daqueles que migraram do século XIX para cá. E aquele português humilde que veio acompanhando um padre jesuíta na sua missão evangelizadora. E aquele português humilde que veio criar gado, né, no interior da zona onde se plantava a cana-de-açúcar. Esse não conta como migrante. Esse não é valorizado no esforço de construção desta nação. Isso, para não chamar, isso é o mínimo se a gente comparar com o que nós fizemos com o migrante escravo. Porque é importante, eu sempre busco ressaltar muito isso. Ninguém migra simplesmente por deleite. Algumas pessoas podem dizer, olha, eu agora morei durante muito tempo num lugar frio demais, eu agora quero me aposentar, eu vou migrar para um lugar mais quente. Ou muitos de Goiás, do Mato Grosso, de Minas Gerais, sonham em se aposentar e vir aqui para as nossas costas, né? Mas, na maioria das vezes, esses que migraram para o desconhecido,
migraram por necessidade. Mas não foram só os meus ascendentes italianos que migraram por necessidade. Os meus ascendentes portugueses também. Não saíram lá dos cantões de Portugal para vir para uma aventura e necessariamente a busca de uma riqueza rápida. Não. Os meus ancestrais portugueses vieram aqui para a costa do Espírito Santo, não tinha ouro, não pode foi pela ganância, não tinha nada a ver com, não eram nem paulistas, nem bandeirantes, mas eles simplesmente migraram, tanto é que o número razoável deles hoje continua como pescador. Ou seja, nós estamos num processo civilizatório que desrespeita todas essas coisas. E por desrespeitar todas essas coisas, faz ouvido de mercador, fecha os olhos para ver inúmeros outros processos de alimentação, de tratamento, de cuidado, do próprio cuidado da saúde, que não está diretamente ligado com a indústria da doença. Alimentos produzidos de forma saudável, remédios caseiros, tratamentos caseiros. Quanta febre de filhos minha ex-mulher e eu curamos com compressa, com um banho frio. Eu estou falando de coisa, eu não estou falando lá da vovó, não, eu estou falando da minha geração. Da minha geração. Mas a minha geração, que de uma certa forma tinha pediatra e puericultor. O médico era pediatra e puericultor, indicava soluções caseiras. Hoje a gente vai a um pronto-socorro e fica um número de pais sofrendo, levando filhas e filhos que estão sofrendo, pais e mães, levando filhas e filhos que estão sofrendo, uma febre que poderia ter sido curada em casa. Sim. Ou não é curada, é cuidada em casa. Cuidada. Aí, deixa eu... quando o Marli falou assim, ai, que saudade dos chás de Dona Ninha. E aí, ai, que saudades mesmo, que nós perdemos, nós nos desenraizamos de tanta sabedoria, de tanta, não é? Na minha casa, por exemplo, ir à farmácia era na última hora, né? Então, todos os chás, todos os benzimentos, todos os, né? Tudo isso antes. E aí, quando a Tânia também lembra aí, não é? A banana latino-americana é mais barata na Europa do que nos nossos países. A exploração, destruição ambiental. E aí, quando você está falando da migração, ela disse aí também, né? A migração é 80% composta de migrantes econômicos. Lamentavelmente, está crescendo muito também os migrantes por causa de guerra, por conta de guerras. Mas, sem dúvida nenhuma, a migração econômica, basta a gente ver, né? Nós que somos do Espírito Santo, você que convive aí com o povo de Cariacica, e principalmente de Campo Grande, da região, esse é um bairro, esses são bairros no entorno de Campo Grande, todos eles constituídos por migrantes econômicos. Vindos da onde? Vindos da erradicação do café, dos cafezais. Né? Num primeiro momento, migraram de São Domingos, Marilândia, etc., para a região de Vila Velha, para a Glória, para a Ilha das Flores, lá para o Soteco, etc. Por conta de quê? Porque tinha a rodovia, então, rodovia Carlos Lindenberg, tinha também a linha de bonde. Mas, posteriormente, com a abertura da 101 e da 262, Campo Grande virou, quer dizer, a grande Campo Grande virou um depositário disso. Se você for na sua sala de aula, né, ou for na internet conversar com os seus alunos e perguntar de onde vieram os seus avós ou de onde vieram os seus pais,
É uma primeira geração urbana, Ivonete. É uma primeira geração urbana, cheia de valores rurais. E alguns com esse valor real, valor rural, muito agrícola, muito forte neles. Então é muito fácil inocular neles, né, alguns desejos, como, por exemplo, da produção na vizinhança. Hortas comunitárias. Quantas pessoas da sua sala de aula são filhos ou netos de pessoas que compartilhavam partes do porco quando ele era morto. Não dava para comer tudo uma vez só, não dava para congelar, e aí cada um compartilhava. E havia essa reciprocidade. É porque antigamente eram poucas pessoas. Não! Nós podemos fazer isso hoje. Nós temos que resgatar alguns valores que nós tínhamos e que hoje estão sendo resgatados no mundo à busca de qualidade de vida. Hortas comunitárias, hortas verticais no próprio apartamento, né? Hortas nas janelas, né? Então, e aí, mas obviamente que isso soa a absoluta maluquice por quem vive da doença, por quem vive dessa produção absolutamente insana e por quem vive de induzir um consumo irresponsável através das técnicas de marketing, né? Gerando desejos em nós, vontades em nós, gerando em nós inseguranças que nós só podemos superá-las consumindo. Né? Na lata de banha aí, Cláudio está dizendo, né? Hein? Na lata de banha. Quantas vezes na nossa casa colocava fritava as carnes e colocava na lata de banha, né? Na lata de banha. Durava muito tempo. Na ausência da geladeira, né? Não tinha geladeira. Né? Que um pouco o Cláudio está lembrando disso. Eu que não sou tão velho assim, me lembro aqui no Amarelos. Amarelos fica a 20 quilômetros, menos de 20 quilômetros de Campo Grande, fica a 29 quilômetros de Jardim América, né? Meu pai tinha uma propriedade lá, e eu ia numa propriedade vizinha pegar leite, e o proprietário lá, o seu Moisés, quando terminava de tirar leite, ele falou, vamos dar uma chegadinha lá em casa. E ele iria tomar café às 6h30 da manhã, 7 horas da manhã, a gente acordou as coisas. Aí ele não conversava, tirava um pedaço de carne da lata, né? E tomava com a cachaça. Aquilo me parecia, mas a carne eu encarava tranquilamente. Ou seja, são modos de vida que, obviamente, nós não podemos nem responder e pensar que a gente pode repetir. Nós não temos que repetir coisa alguma. Nós temos que melhorar esses modos de vida. Nós podemos querer, sim, ter modos de vida muito mais saudáveis. Você quer ver nós podemos buscar alternativas. Nós temos condições para isso, nós somos inteligentes bastante para isso. E para isso basta que a gente se preocupe com a gente mesmo e se preocupe com o semelhante. Ivonete, quantas pessoas estão naturalizando o fato de passar pela rua e não cumprimentar ninguém? Eu, às vezes, eu tenho uma expressão que eu aprendi com uma querida amiga minha, vou sair por aí semeando bom dia. Aí eu saía caminhando e falava bom dia, e é muito interessante, porque tem determinados lugares em que você semeia e colhe. Em determinados lugares parece concreto. Você semeia e não vem. E eu tenho experimentado isso agora, recentemente, nos pouquinhos. Às vezes você fala bom dia, a pessoa não responde. Isso é quando a pessoa está desligada do seu entorno. Não ouve e você falou bom dia porque ele está com fone de ouvido.